Olá, gente. Nós vamos iniciar agora uma nova aula de filosofia. Nós vamos entrar agora, depois do positivismo, nós vamos entrar agora para outra teoria da filosofia moderna, chamada de idealismo, capitaneada por Hegel, que faz um verdadeiro culto ao progresso racional, né? Ele trabalha um sistema de que todo conhecimento se conduziria em um sistema de progresso da razão. Eu vou dividir com vocês aqui a tela para a gente ver o texto. Ok? Na página 7, pessoal, o idealismo. Tá? É uma parte da filosofia moderna que ele valoriza muito a razão, né? Lembra que a gente vai ter, dentro da filosofia moderna, duas pontes, né? A empírica e a racional. Acompanhando aí o texto, olha só. Ainda durante o século XIX, na tentativa de explicar a realidade e seu funcionamento, o filósofo alemão George Hegel elaborou um complexo sistema filosófico fundamentado na ideia de progresso racional. Hegel tinha uma visão bastante otimista sobre o alcance da razão. Sendo assim, afirmava que o real e o racional eram o mesmo, ou seja, ao contrário de Kant, ele não distinguia a realidade em si e o conhecimento desta. Ou seja, Kant defendia o seguinte, que nem tudo que está dentro da realidade a gente consegue absorver o conhecimento. Kant vai até assim, vai formular a tese de até onde nós podemos conhecer a realidade em que estamos. Hegel não, ele fala que ao contrário, né, do Kant, ele não distinguia assim, a realidade em si, o que a gente vive na realidade e o conhecimento, ou seja, tudo que nós vivemos no mundo que a gente vive, né, nessa realidade, é possível de conhecimento através do progresso da razão. Além disso, diferentemente de Aristóteles, Hegel não entendia a realidade como uma substância, mas um movimento racional. Portanto, ele definiria a história como o progresso do espírito, a razão e da ideia de liberdade, do conhecimento, de ter contato com a realidade. Olha só, para compreender o sistema filosófico de Hegel, conhecido como idealismo hegeliano, é necessário abordar o significado que o filósofo atribui ao conceito de dialética. Ele utiliza esse termo para se referir ao movimento do pensamento, ou seja, reflexões, troca de reflexões, que também seria um movimento de constituição da realidade, marcado pela contradição, e dividido em três momentos. A tese, que é uma ideia central, né? A antítese, que seria uma ideia contraditória contra essa ideia central, e a síntese, ou seja, a superação da tese, da antítese, mas contendo aspecto de ambos. Ou seja, você chegaria ao conhecimento através da discussão de um determinado tema, entre o a favor e contra, e dentro desse a favor e contra você chegar a uma síntese que mantém esses dois pontos. E segundo Hegel, isso daria o conhecimento, o progresso da razão, sempre em um tom dialético, né, de reflexão, de diálogo, de contraditório. De acordo com essa concepção, cada momento histórico teria o seu próprio sistema de verdades, não sendo possível um único momento histórico agregar a construção conceitual do passado, nem a do futuro, nem a do futuro. E logo, em cada época, a razão encontraria verdades parciais denominadas teses. Ou seja, pessoal, cada processo histórico, cada momento histórico teria uma verdade parcial, teria uma consciência de verdade, porque, segundo Hegel, isso vai mudando conforme, ao passar dos anos, o contexto histórico ia mudando a reflexão, o conceito de verdade, de conhecimento, porque a ideia, a razão em progresso, possibilitaria uma atualização daquele conhecimento que se tinha adquirido. De acordo com essa concepção, aqui,
Em seguida, surgiram críticas ou negações dessas primeiras verdades, que constituiriam as antíteses. Então, o confronto de uma tese com antítese garantiria uma síntese, isto é, uma nova verdade, né? De acordo com o momento histórico vivido. Isto é, uma nova verdade ou tese que poderia ser questionada, criticada ou negada por uma nova antítese, gerando uma nova síntese em um movimento contínuo do progresso do espírito. Pessoal, é mais ou menos o que a gente vê hoje na ciência, né? A ciência ela tem uma verdade e ela muda quando uma nova tese confronta contra esse resultado. Né? Vamos lá. Uma vez que no idealismo hegeliano história era definida como o progresso do espírito e da ideia de liberdade, as crises eram vistas como fruto do movimento dialético, ou seja, de discussão, originado pelas contradições para afirmar um novo estado de coisas. Além disso, no decorrer do tempo, as contradições entre teses e antítese gerariam síntese cada vez mais elevada, ou seja, um conhecimento profundo cada vez maior. Com essa visão, Hegel procurava ordenar os fatos históricos em uma cadeia de causas e efeitos, atribuindo a finalidade em sentido racional dos acontecimentos, além de afirmar a superioridade do futuro sobre o passado. Ou seja, as ideias de Hegel vai sempre passando a razão num momento progressivo, vai sempre conhecendo novas realidades, nova verdade, ou seja, assim como Sócrates, vou voltar um pouco lá atrás da maiêutica, falava que o conhecimento chegava sempre na discussão, né, sempre no questionamento. Hegel, claro, de uma forma mais teórica, mais assim, como é que eu posso dizer, uma forma mais sistemática, né, levando o período cronológico, avaliando a realidade, ele vai dar um sentido mais científico nisso, né? A gente vai ver como é que ele classifica esse progresso do conhecimento. Hegel procurava ordenar fatos históricos uma cadeia de causa e efeito, né, repetindo, e um sentido racional aos acontecimentos, além de afirmar a superioridade futura sobre o passado. Para o objetivo do progresso do espírito, a história, era alcançar a totalidade, o absoluto. Ao explicar a história como um movimento dialético do pensamento, né, ou seja, no progresso do pensamento, da razão, Hegel entendia que o espírito deveria alcançar o saber absoluto, ou seja, a compreensão desse movimento. Assim, ele previa os seguintes momentos do progresso do espírito, né, da razão, no que se refere ao conhecimento da realidade e, portanto, de si mesmo. Então, peço que vocês anotem isso aí. O espírito subjetivo, o momento em que o espírito se reconhece como natureza, formando a consciência individual, ou seja, a sua visão da realidade. Tá? Aqui é algo muito próprio da pessoa, subjetivo. Espírito objetivo, momento em que o espírito se reconhece como cultura, gerando as instituições, a moral e o direito. Ou seja, são símbolos sociais aonde você vai reconhecer e se enquadrar dentro dessa concepção hegeliana. E o espírito absoluto, momento em que o espírito se reconhece como arte, religião e filosofia. Traduzindo, né, levando outra palavra, conhecimento, ou verdade. Né? Então, de acordo com essa visão sobre o espírito e a história, Hegel acreditava que era possível elevar a filosofia da condição de amor à sabedoria, a condição de um verdadeiro saber absoluto sobre o sentido da história já realizada. Ou seja, acreditava que ela deveria compreender e explicar o mundo como ele é, não cabendo a ela abordar o futuro, nem propor como o mundo deveria ser. A fim de explicar esse papel da filosofia, Hegel comparou com a coruja de Minerva. A coruja de Minerva é um símbolo da filosofia, né? Uma coruja que olha para vários ângulos, né? Inclusive ela gira, né, a cabeça, consegue olhar para trás. Ela é bem simbólica porque traz da filosofia o conhecimento de olhar diversos ângulos, né? Mas vamos lá. Da Minerva, ave mitológica que levava voo apenas ao
ao cair do dia, no crepúsculo. Segundo ele, a filosofia atuava de uma forma semelhante, chegava somente ao fim do dia, ou seja, após os fatos já ocorridos, para então explicar seu sentido por meio da linguagem e da razão. E iluminaria o escuro da falta de conhecimento, né? Anotando aí, pessoal, o idealismo hegeliano teve grande influência sobre correntes filosóficas posteriores, mas também recebeu críticas importantes. Presta atenção nisso. Entre elas, a que poderia contribuir para legitimar injustiça, colonialismo e dominações de um povo sobre o outro. Ou seja, de uma verdade absoluta naquele momento, acabava trazendo, segundo alguns críticos, um conhecimento superior, uma verdade absoluta, e que o momento histórico poderia fazer com que injustiças, atitudes ditatoriais pudessem surgir. Afinal, vamos lá, para delimitar colonialismo e dominação de um povo sobre o outro, em nome de uma ideia de progresso rumo ao absoluto. Ou seja, a teoria de Hegel, ele não pregava um pensamento, né, uma realidade estática, mas em constante revolução. Né? Uma ideia que a gente pode fixar aí dentro do pensamento hegeliano é a ideia da razão em constante progresso. Ok? Olha só. Afinal, isso apontaria para a busca de uma só cultura, a qual, por sua vez, deveria se tornar universal em razão de uma suposta superioridade, né? De acordo com o conhecimento que poderia se chegar sobre determinado assunto, isso poderia legitimar, né, algumas teorias, algum tipo de conhecimento. Tá? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Leia o texto da apostila, veja, às vezes, os comentários que eu fiz nesse vídeo. Tá? Nós estamos dentro da filosofia moderna, onde o conhecimento científico, né, o método científico, a interferência do homem na natureza e o modo como nós podemos chegar ao conhecimento vai ser muito discutido dentro da filosofia moderna. Uma teoria vai se opor à outra, né? A teoria da tábula rasa, o empirismo e assim por diante. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente dentro dos nossos estudos, ok? A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima aula. Tchau, pessoal. Um abraço.